Estamos no ar. E que alegria nossa, né, gente? Porque o fato de estarmos no ar significa que nós estamos trazendo novidades para vocês, estamos conhecendo mais gente, aumentando o nosso ciclo de amizade e podendo, obviamente, levar informações que aqui no nosso programa você tem que em outras mídias, infelizmente, não chegam da forma tão simples, direta como a gente o faz. Perfeito? Mas vamos refletir um pouquinho. Tua presença, teu brilho, tua força, teu caráter, você pode não perceber, mas incomodam muita gente. Tua alma evoluída é motivo de inveja. Não é aparência, é essência. Não é o dinheiro, é a honestidade. Não é a roupa, é a atitude. Se ninguém quiser segurar tua mão, guarde-as no bolso. Continue tua caminhada. Durante o percurso, encontrarás pessoas certas. Lembre-se, o bem é a única luz que nunca se apaga. Portanto, se soubesse o quão rápido vão te esquecer quando morrer, não estaria deixando de fazer tanta coisa por medo. Coragem, amigo, amiga, e assista o que nós preparamos para este programa. Até! Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Eu falei na abertura e agora eu vou comprovar como que os assuntos são atuais, são importantes e são de pessoas que têm uma facilidade incrível de transmitir o conhecimento daquilo que nós estaremos abordando no programa desta semana. Do meu lado esquerdo, eu tenho o empresário que já teve mais de 37 anos de docência na área de ciências contábeis, já foi, inclusive, professor aqui da casa, e atualmente tem o seu escritório de contabilidade, que depois vai dar o endereço certinho para você que está nos acompanhando. Eu estou me referindo ao meu colega, goleiraço, Hélio Andrade, quando jogávamos lá no Xavier de Mendonça. Perfeito? Isso. Também batemos bolinha lá no Prevê Objetivo e tal. Mas tá aí o Hélio Andrade. Do meu lado direito, eu tenho um mineiro. Mineiro, gente boa. Que casou-se com uma bauruense e você sabe que mulher... o homem é o último que fala, né? Sim, senhora. É o último que fala. E aí a esposa dele falou assim, nós vamos para Bauru, que eu sou de lá e minha família é de lá. Ele falou, sim, senhora. E está aqui em Bauru. Tá bom? Nós vamos saber quanto tempo ele está aqui em Bauru. Mas é o doutor Bruno Souza, brincadeiras à parte, urologista, e vai estar falando de um assunto que tem como prevenir, mas tem que ser homem para prevenir. Se for macho, corre o risco de morrer de câncer. Vocês vão entender o que é que eu estou falando daqui a pouquinho, tá bom? E eu vou começar, antes das entrevistas propriamente dita, de pedir para que o Henrique coloque aí no ar o cartaz do Bazar do Lions Bauru Norte, que está fazendo um apelo. O Lions o ano inteiro faz campanha. Mas a que está prevalecendo agora, né, inclusive vocês vão observar, como poder ler aí no cartaz, é para quem, por exemplo, está lá sobrando, já sente que está fora de moda, mas está em perfeitas condições, né? Roupa, calçado,
sabe, o que você tiver e puder ajudar quem não tem, porque eu costumo dizer o seguinte, tem gente que tem pouco, mas tem gente que tem menos do que a gente ainda que tem pouco. Então, o que você puder colaborar, é só levar ali na rua 7 de setembro, na 1041, e eu quero agradecer mais uma vez ao professor Carlos Alberto Alves Neves, que nos enviou esse cartaz para que nós pudéssemos aqui fazer essa divulgação, tá bom? No decorrer do programa, nós vamos ter um vídeo que fala a respeito de Páscoa, de evangelização, mas é para depois que a gente começar o aquecimento aqui da nossa entrevista. Que eu gostaria de começar com o Hélio. Hélio, quem está obrigado a declarar o imposto de renda à pessoa física em 2023 com as possíveis novidades que acontecem ou vão acontecer a partir deste ano? Seja bem-vindo, meu amigo. O prazer é todo meu. Eu fico honrado pelo convite. É um prazer muito grande. O imposto de renda de pessoa física é uma declaração anual e todos os contribuintes que tiveram renda, aliás, essa tabela já fazem 8 anos que não se altera, então a população, os contribuintes vêm sofrendo com essa defasagem aí das tabelas. Quem ganhou acima de R$ 28.559,70 durante o ano de 2022 estão obrigados a declarar. Quem teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40 mil. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um benefício do INSS, da Previdência, acima de R$ 40 mil, é um rendimento isento, não tributável, mas ele está obrigado a declarar se exceder a R$ 40 mil. As pessoas que tiveram renda bruta com atividade rural, acima de R$ 142.778. Quem tem posse de bens, teve a posse de bens em 2022, acima de R$ 300 mil. Quem teve entrada no país ou permanência no país em 2022, também está obrigado a declarar. Isso tudo é referente a 2022. A declaração é feita no ano posterior, mas tudo o que aconteceu com o contribuinte no ano anterior. Muito bem. Não houve necessidade de corte, mesmo porque se eu cortasse ia ficar incompleta a resposta, né? Mas agora eu pergunto para o... É doutor, é médico, mas é amigo. E amigo a gente não tem frescura. Então eu vou chamá-lo de Bruno mesmo, tá bom? Bruno, com tantas especialidades na medicina, por que a escolha da urologia? Muito bem, Sérgio. Agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, um programa bastante assistido aqui na nossa cidade e região, então é um prazer enorme. Na verdade, a escolha da urologia, né, passa por uma escolha de uma especialidade que a medicina tem mais de 50 especialidades. Então, quando você está na faculdade, você tem contato com muitas delas, né, isso faz realmente, em cada caso, você tomar uma escolha, né? Mas desde o início eu buscava alguma especialidade que fosse cirúrgica, eu sempre gostei da parte cirúrgica da medicina. Então, a formação do urologista envolve realizar o tempo de cirurgia geral, que é uma especialidade também, que são 2 anos de formação, e depois mais 3 anos de urologia. E aí, quando eu fiz a cirurgia geral, eu tive a oportunidade de rodar, né, nos estágios da urologia, e foi uma especialidade que me agradou muito, principalmente por ser uma especialidade que você tem a oportunidade de atender o paciente, de ter uma conversa no seu consultório, de poder realizar procedimentos de pequena complexidade, cirurgias de maiores complexidades relacionadas a doenças que são muito incidentes na saúde tanto dos homens quanto das mulheres. Então, eu vejo como uma especialidade bastante completa que traz uma satisfação profissional muito grande.
Fugindo do roteiro, sua esposa também é médico ou não? Não, enfermeira. Enfermeira. Isso. Se conheceram lá em Minas ou vieram se conhecer aqui em Bauru? Não, foi na faculdade, em Marília, né? A gente fez faculdade juntos, então eu fiz medicina, ela fez enfermagem, e foi nessa época que a gente acabou se conhecendo. Oh, que bom. Marília, cidade menina, cidade do amor, né? Que bom, tá legal. Bom, vamos colocar já o Gustavo, porque assim já fica liberado já, Henrique? Vamos ver o que o Gustavo tem de recado para nós aí, de agradecimento. Ele que já há vários anos faz a campanha da caixinha do chocolate para substituir o ovo de Páscoa e que faz a distribuição da forma com que ele explica para a gente. É você, Gustavo. Olá, meu amigo Sérgio. Mais uma vez estou aqui para agradecer a você pelo espaço que você tem nos dado através desse seu maravilhoso programa sobre a divulgação da campanha Páscoa Solidária, que tem como objetivo a arrecadação de caixa de bombom, um projeto que vem desde o ano de 2013 e todo ano, graças a Deus, ele tem sido sucesso. Eu tenho adotado uma escola que recebe alunos da região do Parque Aimorés, Santa Terezinha, Manchester, Vale do Igapó, assentamento, são crianças carentes e nós proporcionamos um pouquinho mais de alegria para essas crianças, levando para eles, além da caixa de bombom, o verdadeiro sentido da Páscoa, que é falar sobre o amor de Jesus. E o que passa dessa quantidade de arrecadação, nós fazemos um evangelismo na rua, levamos para a região do Parque Industrial, Parque Primavera, Parque Real, e ali nós chamamos as crianças e também distribuímos para que elas possam ter um pouquinho mais de alegria e um pouquinho mais também da palavra de Deus, que é sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Não posso deixar aqui de agradecer duas pessoas especiais que esse ano me ajudaram assim, de uma forma espetacular, que é o meu amigo Cristiano Catala e o meu amigo pastor William Silva, tá? A eles assim foi uma ajuda extraordinária nesse ano. A contribuição deles para esse projeto foi sensacional. Desejo a todos uma feliz Páscoa, que Deus abençoe você, Sérgio, mais uma vez, pelo espaço que você tem nos dado. Que todos tenham uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Muito bem. Então, como deu para se observar, são vários anos realmente, são crianças carentes, que não é porque é carente, não vai ter o gostinho de experimentar o chocolate, ou em forma de ovo, ou em forma de diferentes modelos de chocolates que vem dentro da caixinha, né? Aí 10, 12 reais você faz a felicidade de uma criança que você nem imagina quanto. Tá bom? Parabéns, Gustavo. Parabéns também, pastor William. Parabéns, equipe que ajuda aí o Gustavo nessa empreitada. E não é de hoje, hein? Ele que é funcionário público e que eu conheci lá na escola do Parque Santa Terezinha, né? E hoje prestando serviço, depois de ter passado pela DE, Diretoria de Ensino, agora na Escola Estadual Luiz Vianney. Um abraço para você, amigão. Continue com essa proposta sempre firme de ajudar o próximo, que com certeza Deus está anotando na sua cadernetinha lá, tá? Mas, o André, o Hélio, falando em cadernetinha, como que é que o pessoal tem que adotar na caderneta dele aí sobre a entrega de declaração do Imposto de Renda 2023 e se tem prazo diferente esse ano para o término dessa entrega? Então, esse ano é um pouco atípico, né? Os anos anteriores começava a declaração dia 1º, dia 3 de março e ia até o final de abril. Esse ano começou dia 15 de março e o final da entrega é até o dia 31 de maio.
Mas nós pedimos para as pessoas, para os contribuintes que estão obrigados a declarar, para não deixar para os últimos dias, porque começa a congestionar a internet, é tudo transmitido pela internet. Então, a gente orienta para que não deixem para os últimos dias, que fica mais cômodo para todo mundo. E também o rapaz pode almoçar, jantar, entendeu? Fazer carinho para a esposa, esse negócio todo, entendeu? É um ser humano comum, pô. Agora, você é folgadão, vai entregar, vence dia 31 de maio? 31 de maio. Você vai entregar dia 30? Ah, que de ser, né? Então, seja mais amigo, tá bom? Seja mais amigo aí do escritório de contabilidade. Voltando aqui para o nosso amigo urologista, o Bruno. Bruno, o que você destaca desta especialidade que tem tanta riqueza de servir na saúde a quem o procura? Perfeito, Sérgio. Na verdade, assim, a urologia é uma especialidade que cuida, né, das doenças do aparelho urinário e genital, tanto dos homens, mas também das mulheres. Muitos, na verdade, assimilam a especialidade como uma especialidade masculina, mas não é exclusiva do homem. E dentro da especialidade, né, a gente tem uma incidência grande de doenças que acometem tanto o aparelho urinário, certo? A parte da bexiga, a parte da próstata no homem, né? Os rins, doenças bastante incidentes, como os cálculos, as pedras nos rins, que levam a quadros muito dolorosos e realmente fazem os pacientes procurarem o consultório com uma frequência grande. Tem as doenças oncológicas da urologia, que atingem o rim, a próstata, a bexiga, os ureteres. Então, assim, é uma especialidade bastante rica, porque realmente tem várias doenças de alta incidência na população, tanto masculina quanto feminina, e que fazem realmente os pacientes nos procurar no consultório. Há um destaque especial, com certeza, em relação à próstata, né? Muitos na verdade, associam a urologia com a próstata e com a saúde masculina. E é uma realidade, porque o câncer de próstata é uma doença muito incidente, 1 em cada 6 homens vão ter câncer de próstata, e é uma doença que pode ser curada quando diagnosticada precocemente em mais de 90% dos casos. Então faz todo sentido realmente essa busca por essa avaliação para que a gente possa obter diagnósticos cada vez mais precoces. O que difere você, enquanto urologista, de outros mais tradicionais na cirurgia da próstata e de outras enfermidades envolvendo aí a urologia? Perfeito, Sérgio. Na verdade, a urologia enquanto formação, nem todos os urologistas têm uma formação, claro, em cada instituição de uma forma um pouco diferente, mas como urologista todos têm uma formação semelhante. O que diferencia um pouco é o que cada um direciona, né, a sua carreira. E, na verdade, a gente teve uma opção um pouco mais de direcionar no sentido da uro-oncologia, para o tratamento dos tumores urológicos, principalmente no câncer de próstata. E hoje a gente tem essa ferramenta que é a cirurgia robótica, né, que é na verdade, é uma estrutura que envolve um robô, um aparelho no qual o cirurgião realiza movimentos. Eu peço para o Henrique, Bruno, colocar Sim. a imagem aí, por favor, no ar, desse aparelho que o Bruno está colocando para a gente aqui, só para a gente ter uma noção, né? A gente ouve muito falar, vê televisão, tal, papapá. Se for na clínica do Dr. Bruno, vai ver o que a gente está vendo aqui no... Pode continuar, por favor, Bruno. Perfeito. É uma plataforma que envolve 3 equipamentos, né? Um é o próprio robô, que tem os braços robóticos que são acoplados ao paciente para se realizar o procedimento. Existe uma cabine que a gente chama de console, onde o cirurgião realiza os movimentos dos braços robóticos, e uma tela auxiliar, onde o cirurgião auxiliar que fica ao lado do paciente acompanha o procedimento. Então, é uma plataforma muito utilizada hoje. Na verdade, a principal utilidade dela tem sido em relação à realização da cirurgia para os tumores de próstata. E hoje, em Bauru, nós temos essa plataforma instalada aqui, o que nos torna referência realmente aí regional e até, digo, nacionalmente em relação a receber pacientes para os tratamentos. Qual que é o seu endereço? Hoje eu estou situado, meu consultório principal é aqui na Avenida Comendador José da Silva Marta, 330, né, na Clínica Integra. Certo. Tem site, tem algum endereço virtual que as pessoas, porventura, queiram Sim. mais detalhes e possam entrar em contato com o Bruno? Com certeza, Sérgio. O meu site pessoal é dr, né, doutorbrunofelipe.com.br.
Lá há várias informações em relação às doenças, os tratamentos e tem nossos canais de atendimentos também. Perfeitamente. Então, pessoal, quer mais detalhes? Entra aí e bate aquele papo gostoso, legal, com essa simpatia de pessoa que é o Dr. Bruno, tá bom? Voltando aqui para o não menos simpático e amigo também, o nosso querido Hélio. Este ano tem a novidade de quem tem a restituição de imposto a receber, como é que pode sê-lo? É da forma tradicional ou tem alguma novidade? Então, a novidade deste ano é que pode ser pela forma tradicional, depósito em banco, quem tem restituição. Então, quem teve retenção na fonte durante o ano de 2022 pode fazer a declaração e obter essa restituição, então. Pode ser pelo Pix também. Só que a imprensa não divulga que para fazer isso precisa ter o cadastro no programa gov.br. Então, é uma senha que tem que ter lá, a senha prata ou ouro, e aí então aproveita a declaração pré-formatada da Receita Federal. Então, essa declaração é que nós, contadores, já vínhamos prevendo, né? Que um dia a Receita Federal ia fazer a declaração automaticamente. Então, nós já estamos vendo essas declarações. Né? É uma tendência. Tudo o que acontece, as empresas declaram, a medicina declara, então tem as declarações de médicos, de empresas, de FIIs. E esses dados... Isso que você está falando, tem imagem para ser mostrado ou não? Tem. Tem? Então, Henrique, vai ilustrando aí enquanto o Hélio está falando. Porque com os dados da Receita Federal, você aproveita os dados para a sua declaração e automaticamente, se você tiver restituição, colocando os abatimentos, o que você tem para abater, você vai ter uma restituição e essa restituição você pode optar quais os abatimentos que podem ser usados na declaração de imposto de renda da pessoa física 2023? Dependentes, médicos, despesas hospitalares, despesas médicas, dentista, psicólogo, fonoaudiólogos, pensão alimentícia, menor que você crie ou eduque, que você tenha. Você tem site que tem todas essas orientações aí? Tenho. Qual que é? É o www.contoandrade@uol.com.br. Tá bom? Então tá legal. O importante é que esse programa vai para o YouTube. Se você não conseguir na primeira vez que você ouviu o Hélio falando ou o Bruno dizendo do endereço virtual dele, vocês podem voltar ao programa quantas vezes vocês quiserem na hora do endereço, e aí anota sem problema, cola, copia, cola, e a vida continua. Tá bom? Você falou uma coisa aí que chamou a atenção. Mulheres também você atende, como homem. E mulher atende homem em urologia? Muito bem, Sérgio. Na verdade, é uma especialidade que há um predomínio de homens, né, urologistas. Até por uma questão, muitas vezes, cultural, em relação ao homem compartilha. Como é uma especialidade que atende mais homens, né, há realmente uma liberdade um pouco maior dos homens em conversar com um urologista homem. Mas tem sido cada vez mais crescente nas residências médicas de urologia o número de mulheres que têm buscado a especialidade na sua formação. Então já há muitas mulheres urologistas que são muito competentes também na nossa especialidade e esse número tem sido cada vez mais crescente. Os homens têm medo do exame de toque ou tem alguma explicação aí para o que você mesmo usou aí? Problema cultural, o cara ser machista, tal, vamos pôr a mão em lugares íntimos meus, tal. Como é que fica? Como é que vocês, enquanto médicos, veem esse pavor, entre aspas, aí, do pessoal de fazer exame de toque? Muito bem. Na verdade,
Assim, a próstata, né, ela é um órgão que ela é examinado do ponto de vista de exame físico por meio do toque retal. Então, realmente é um exame como outro qualquer, né? Então, assim como você faz uma ausculta cardíaca no coração, a mulher se submete ao exame ginecológico, quis a próstata que fosse nessa posição. Então, pro diagnóstico, na verdade, para avaliação prostática, a gente requer fazer o exame sim, e ele não é dispensável quando o exame de sangue é normal, mas os homens muitas vezes têm realmente esse tabu, né? Essa figura masculina, muitas vezes forte, de realmente não se sentir, às vezes, até um pouco agredido em algumas situações, mas vejo mais como uma questão cultural mesmo, porque é um exame rápido, é um exame elucidativo, então realmente é um exame importante para avaliação de uma das doenças mais incidentes na saúde do homem. E principalmente preventivo, né, doutor? Na verdade isso é curioso, não é nem tanto preventivo, mas de diagnóstico precoce, porque não é uma medida que a gente evita o câncer, mas sim a gente consegue diagnosticar numa situação precoce, que permite a cura, com sequelas menores. Então, realmente, diagnosticar precocemente, isso faz todo sentido no tratamento de uma doença muito incidente. Agora, o Bruno usa a robótica na cirurgia. É tendência, como o próprio Hélio já falou, na contabilidade, na ciência, andar de mãos dadas também com a tecnologia? Perfeito, não tenha dúvidas, né? Hoje a gente tem avançado muito nisso. A medicina tem incorporado muitas tecnologias, até em relação ao uso de inteligência artificial. Então, assim, muitas vezes você consegue alimentar grandes bancos com muitas informações que permitem, na verdade, usar esse auxílio em diagnósticos, em tratamentos. Então, há, inclusive, alguns modelos que a gente pensa que vão avançar muito, em modelos como de radiologia, em que você pode, eventualmente, dar informações ao computador para que ele auxilie em exames de imagem no diagnóstico de doenças. É lógico, nunca deixando de ter o profissional por trás disso, né? Agora, o tempo está esgotado, gente, mas eu não posso deixar as considerações finais de lado. Ao Hélio, os nossos agradecimentos e o que significa restituição de imposto de renda de pessoa física. Então, Serginho, a restituição nada mais é do que a devolução de valores que as empresas retiram dos empregados, do salário dos empregados e depositam para a Receita Federal, para o governo. Então, quem ganha atualmente acima de R$ 1.903,98, ele já está obrigado a fazer essa retenção. As empresas, departamento pessoal, são obrigados a fazer essas retenções. E quando vai fazer a declaração de ajuste anual, essas restituições, então, dependendo do que a pessoa tem para abater, ela tem de volta, consegue reaver esses valores que são retidos durante o ano anterior. Mas isso depende da forma como é feita a declaração. Se for, por exemplo, a declaração simplificada, ele não pode abater nada, ele só tem um desconto de 20% do rendimento bruto do ano anterior. Pela forma completa, então, ele vai ter os abatimentos com despesas médicas, hospitalares, que eu já falei, e ele vai conseguir, então, ter a restituição de valores que foram retidos da pessoa, do contribuinte. E para isso tem, por exemplo, assim, blocos, grupos para essa restituição, meses para essa restituição? Não, aí conforme o ano, a Receita anuncia que quem entrega primeiro vai ter a restituição primeiro, ou aposentado, coisa desse tipo. Mas nunca é assim, com certeza que a gente pode falar e instruir, você vai receber tal mês. Normalmente começa a restituição em junho e vai até dezembro, às vezes passa para o ano seguinte. Mas a curiosidade é que às vezes aparece algum contribuinte e fala assim para a gente, né, para o contador: olha, eu quero ter uma restituição, mas se não teve retenção durante o ano anterior, fica difícil ter restituição, né? Então precisa ter
retido valores durante o ano anterior, aí você vai ver se consegue fazer essa restituição. Perfeito. Considerações finais com os nossos agradecimentos ao Bruno Souza, doutor Bruno Souza, amigo nosso. Quero agradecer aqui ao Julinho, que fez a indicação do doutor Bruno para que tão gentilmente aceitasse o nosso convite e participasse aqui junto conosco. Eu gostaria, nas suas considerações finais, de que dissesse para a gente da importância e do tempo de se fazer o exame, principalmente o exame de toque, doutor. Ótimo, Sérgio. Eu agradeço a oportunidade aqui do seu programa. Um abraço também para o Julinho, com certeza é um grande amigo, paciente nosso, mas se tornou um grande amigo também. E realmente, assim, eu acho que a mensagem que fica é da importância realmente em relação à avaliação, né, da saúde masculina, predominantemente, mas também da feminina em relação às doenças urinárias e genitais. E realmente eu acredito que a gente tem que mobilizar cada vez mais os homens em busca de realmente fazer com que eles façam essa avaliação, porque é uma doença muito incidente, que quando você diagnostica precocemente, né, o câncer de próstata, você tem uma taxa de cura muito alta. Ao passo que se você espera realmente para ter sintomas da doença, geralmente em mais de 95% dos casos, a gente já está diante de uma doença avançada que não é mais curável. Então, o principal sintoma do câncer de próstata é não sentir nada. E daí a motivação realmente de se buscar fazer uma avaliação para que se tenha um eventual diagnóstico precoce. Em relação à avaliação, essa avaliação ela precisa, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que seja feita anualmente. A gente recomenda que homens que têm fator de risco, que são os pacientes negros, com histórico familiar ou com obesidade, que iniciem o rastreio, essa busca, essa avaliação a partir dos 45 anos, e os demais a partir dos 50 anos anualmente, sempre com exame de sangue de PSA associado ao exame de toque, porque nós temos câncer de próstata em pacientes que têm PSA normal. Então, fazer só o exame de sangue, realmente, a gente vai estar perdendo alguns diagnósticos em relação a isso. Muito bem. Mais detalhes, gente, já tem os endereços deles que já passaram para a gente durante a programação. E a você que nos acompanha sempre, nosso agradecimento, porque você é a razão do nosso programa, com certeza, e obviamente enriquecido pelos nossos convidados. Até!